Graça e paz, igreja abençoada, amém? Quem está com frio aqui nessa noite? Ainda bem que está todo mundo agasalhado, né? Não estão sentindo frio. Amém. Uma noite profética para nossas vidas. Uma noite ao qual o Senhor tem uma palavra do trono santo dele para nós. Uma palavra que o Senhor colocou no meu coração para que eu estivesse liberando para a igreja. Quem crê que o Senhor é o mesmo ontem, hoje, para todos sempre, e que Ele continua falando? Então, aumente a expectativa, porque você não saiu da sua casa simplesmente para vir aqui passar frio nessa noite. O Senhor tem uma palavra para a sua vida, algo que vai gerar transformação, vai gerar cura, vai gerar libertação, mudança de vida. Aleluias. Queria que você estivesse abrindo a palavra do Senhor em 1 João. 1 João capítulo 1. Você que nos visita nessa noite, seja bem-vindo. Que Deus possa abençoar a sua vida, que Deus possa falar no seu coração, que o Senhor possa quebrantar o seu coração. Esteja sensível à palavra de Deus. Que nessa noite você possa tomar um versículo dessa mensagem, uma frase dessa mensagem para a sua vida, e você viva isso nessa semana, que você viva essa transformação nesses dias. Amém? Nós vamos ler do versículo 5 até o versículo 10. 1 João, capítulo 1, versículo 5. A palavra do Senhor diz assim: esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é luz, nele não há treva alguma. Se afirmarmos que temos comunhão com ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fizemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Mesmo de pé, vamos estar orando ao Senhor. Pai, que essa palavra possa gerar algo no nosso coração, Senhor. Que essa palavra possa vir, Senhor, de encontro com as nossas vidas, Senhor. Que essa palavra possa gerar uma transformação ao qual nunca antes, ó Deus. Um divisor de águas, um novo tempo, Senhor. E que os nossos olhos possam estar se abrindo, Senhor. E nós poderemos viver as maravilhas do Senhor. Eu clamo ao Senhor nessa noite, ó Pai, que o Senhor acampa seus anjos, seus arcanjos ao redor dessa igreja, ao redor de cada um que está aqui, ó Pai. Que todo espírito maligno, roubador da sua palavra, seja repreendido neste momento, ó Pai. E que os nossos ouvidos estejam atentos, ó Pai, à sua voz, ao qual gera mudança, a voz do Espírito Santo, ao qual nos transforma, Senhor. Fala conosco nessa noite, Senhor. Ministra em nossas vidas a transformação dos céus. Amém? Pode tomar seu assento. Glória a Deus. Aleluias. Eu fui muito
muito ministrado nesses dias a respeito de fazermos a nossa escolha, a respeito de tomarmos a decisão em qual caminho andar. Eu vi um estudo que nos Estados Unidos, 85% da população acreditam no inferno. Alguém já ouviu desse estudo? Alguém já ouviu falar desse estudo? 85% da população dos Estados Unidos, e nisso o cara falou assim que pode se globalizar esse 85%, um pouco mais, um pouco menos, que as pessoas acreditam no inferno. Porém, elas vivem como se nunca fossem morrer. Porém, as pessoas vivem como nunca fossem morrer. Rogério, está no jeito aquele gráfico lá? Projeta para mim esse gráfico aqui. É algo que tem me incomodado essa semana. Pessoas que vivem como se nunca fossem morrer. A população mundial hoje é cerca de 8 bilhões. Ali, ó, nascendo hoje, ó. Pessoas estão nascendo. Mortes este ano, morte hoje. 138 mil pessoas morreram hoje. Sobe o gráfico para mim. Volta, sobe, rola ele lá embaixo, na última parte. Opa, volta um pouquinho. Aí. Mortes causadas por doenças contagiosas. Este ano. Mortes de crianças de 5 anos. Pessoas infectadas com HIV. Mortes causadas por HIV este ano. Se você dá uma olhada nesses relatos dessa última página, são pessoas que vivem, pode tirar, como nunca imaginassem que ia morrer. Mesmo acreditando que existe um inferno. Mesmo acreditando que existe um inferno. Mas como assim, pastor? Se você for em Lucas 16, Lázaro, o mendigo, e o rico, um morreu e os anjos levou com Abraão, e o outro morreu e foi levado para o inferno. A Bíblia relata dessa forma. E foi levado para o inferno. E de longe ele podia ver Lázaro. E ele clama a Abraão, fala assim: peça para que alguém ou ele venha aqui, molhe o dedo e passe nos meus lábios. Depois ele clama, Abraão fala assim: peça que alguém avise eles lá para que se convertam, para que mude as atitudes, para que quando morrer não venha para cá também. Abraão diz assim: mas lá tem Moisés, tem os profetas, se eles não acreditarem, de nada adianta levar um morto para falar para eles. E o Senhor tem mexido muito comigo nesses dias isso. Pessoas vivendo como se nunca fossem morrer. Pessoas vivendo como se nunca fossem morrer. Perde a essência, perde aquilo que o Senhor está liberando, e começam a viver de forma que a carne começa a dominar, e começa a viver se entregando às vontades da carne, os deleites da carne. E é isso, o Senhor me entregou essa mensagem hoje. Eu quero deixar um ponto aqui para você. O Senhor Jesus se entregou para que vivemos o amor de Deus, não para que pessoas estejam morrendo daquela forma, como se nunca houvesse a morte. Não, nós estamos aqui para vivermos o amor de Deus. Nós estamos aqui para viver as maravilhas do Senhor. E para isso que o Senhor nos trouxe, nos levantou, para vivermos como cabeça, não como cauda, como dizem Gálatas.
E se nós nunca nos achegamos na presença do Senhor, nunca entenderíamos o amor de Deus. Quantas vezes lá fora nós vamos falar do amor de Deus para alguma pessoa, elas zombam, elas não nos ouvem, porque não conhece esse Deus, por isso que ela não entende deste amor. Um Deus que muda a história. Eu tenho dito muito nesses dias, um Deus que pega um caco, aquele ao qual ninguém dava nada, aquele qual não tinha valor nenhum para o mundo, e transforma. Quantos aqui já ouviram? Ai, mas a pessoa fez isso no mundo, fez aquilo outro, agora se entregou para Cristo, mudou? Irmãos, mas é por isso que tem um monte de cadeira vazia aqui hoje, porque não é fácil servir a Cristo, é abrir mão das coisas do mundo, é abrir mão daquilo que é lícito, é isso. O homem é atraído para o mundo quando não conhece a Cristo. Quando você começa a conhecer a Cristo, você começa a mudar as suas atitudes, você se posiciona, você começa a ver em outros ângulos, ao qual nunca tinha visto. E eu te digo nessa noite, o Senhor te deu a oportunidade de você mudar a sua história. Por isso você está aqui. Como assim, pastor? Deus me deu a oportunidade de mudar a minha história. Jesus naquela cruz. Essa é a oportunidade de mudar a história. Mas é simples assim, é se entregar e viver a graça do Senhor. Então o Senhor Jesus entregou para que nós vivemos o amor de Deus. Caso contrário, não podemos compreender, não podemos entender. O mundo não entende isso e nunca vai entender isso. Nunca entenderíamos o amor de Deus na ignorância do mundo. Um amor ao qual muitas pessoas olham aquele vídeo ali e passam. Amanhã, daqui a pouco, já não lembram mais, porque não entende o amor de Deus. E quando você entende o amor de Deus, e quando você começa a viver o amor de Deus, é porque você conhece a Cristo, você foi atraído, o mundo não te atrai mais, mas sim Cristo. Em tudo você vê Cristo como solução. Em tudo você vê Cristo como solução. Amém? Então, para entrar na mensagem, primeiro ponto: a vida cristã é uma caminhada. No versículo 6, a palavra do Senhor diz assim: se afirmarmos que temos comunhão com Ele, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. É uma caminhada com Cristo. É uma caminhada com Cristo. Um caminho da verdade. Que as nossas atitudes, o nosso dia a dia, o mover do céu, não é simplesmente aqui dentro, mas lá fora também. Isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Não temos problemas em não andar nas trevas. Não temos problemas em escolher nos posicionar com Cristo, em nos escolher, em nos posicionar na vida cristã. Caminhamos na verdade. E nessa noite o Senhor convida você para caminhar na luz, a luz que é a verdade, a luz que nos purifica, a luz que mostra onde estão as falhas, e a luz que nós não temos problemas de olhar e falar assim: eu quero limpar isso, eu quero mudar isso,
É essa luz, o caminho da verdade. Não temos problemas de termos algo em comum com Cristo. Irmãos, quantos cristãos hoje não tem nada em comum com Cristo e se diz cristão? E o Senhor nos chama para ser em comuns com Ele, ter algo em comum com Ele, uma vida santa, seja santo como eu sou santo, uma vida de mudança, uma vida de renúncia. A hora que vinham as tentações, eu estou firmado na sua palavra. Jesus foi provado, mas ele não teve problema com isso, porque ele estava com o Pai, ele entendia a palavra, ele entendia, ele não necessitava daquilo, e nós não necessitamos das ofertas deste mundo, nós necessitamos do Senhor nas nossas vidas, aquele que nos transforma, aquele que nos separou, aquele que quer que nós caminhamos em verdade de vida. E quando nós começamos a caminhar com o Senhor, nós não podemos perder esta comunhão, não podemos perder essa comunhão. E você sabe como que perdemos a comunhão com o Senhor? Escolhas. Sabemos o que devemos escolher, sabemos aonde podemos ir, mas as escolhas fazem com que nós perdemos a comunhão com o Senhor. Mas como assim, pastor? Morreremos espiritualmente, morrendo espiritualmente. Essa é perder a comunhão, morrer espiritualmente. Gênesis, projeta para mim aí, Gênesis capítulo 2, versículo 17. Gênesis capítulo 2, versículo 17. Aleluias. Quantas pessoas têm perdido a comunhão com escolhas? Mas da árvore do conhecimento, não, do bem e do mal, você não deve comer, porque no dia em que dela comer, você certamente morrerá. Escolhas. Qual é a escolha que você faz nessa noite? Aonde você quer caminhar? De que forma você quer caminhar? Qual é o direcionamento debaixo da luz? No versículo 5, esta é a mensagem que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é a luz, nele não há trevas alguma. Eu coloco diante de você nesse primeiro ponto, qual é a escolha que você quer fazer? Qual é a escolha que você quer fazer? De viver uma vida de intimidade com o Senhor, de viver uma vida de mudança todos os dias, de viver uma vida de respostas com o Senhor. Esses dias nós estávamos aqui sexta-feira orando, e o Senhor, eu orando ao Senhor, eu falei: Pai, o Senhor sabe o quanto que eu tenho orado pela cidade de Muzambinho, o Senhor sabe o quanto eu tenho orado pelas vidas de Muzambinho. E aí o Senhor me trouxe nessa passagem em 1 Timóteo capítulo 2, não precisa abrir não precisa projetar não. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Falei: glória a Deus, Pai. Falei: glória a Deus, Senhor. Falei: glória a Deus. E aí o Senhor, no Espírito, Ele me falou assim: eu tenho olhado pelas pessoas, eu tenho olhado para as pessoas em Muzambinho, eu tenho olhado para as vidas de Muzambinho, e eu tenho visto orações sobre a vida delas. Porque o Senhor tem colocado para que nós estejamos orando. Não que as outras pessoas, outros pastores, as outras igrejas não estejam orando, não é isso. Mas o Senhor tem olhado para a vida das pessoas e tem visto orações sobre a vida delas. Mas por quê? A vida cristã é uma caminhada de verdade.
não temos não temos problemas em ter algo em comum com Cristo lá fora. As pessoas olharem para nós e nos olharem e dizer: este é um cristão, porque nós temos uma vida de comunhão com o Senhor, uma vida em comum. A palavra comunhão, ela significa algo em comum, algo em comum, porque você não vai sentar em um lugar aonde que não tem nada a ver com você, onde não tem nada a ver com os seus princípios, aonde não tem nada a ver com aquilo que você preza. Você vai sentar sim aonde tem algo em comum com você. E na hora que nós saímos lá fora, não temos problemas. E a hora que as pessoas olham e falam assim: olha, ele parece um cristão, ele parece um pequeno Cristo. Amém? Então o primeiro ponto, a vida cristã é uma caminhada de escolhas, e nós escolhemos viver o sobrenatural de Deus, nós escolhemos viver os princípios do Senhor. Amém? Segundo ponto, a luz que é Cristo revela os nossos pecados. Irmãos, a luz que é Cristo revela os nossos pecados. Versículo 7: se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Nos purifica de todo pecado. Se você quer ver algo, se você quer presenciar algo na nitidez, você precisa estar em um lugar claro, aonde há luz. Então a luz que é Cristo revela os nossos pecados, ela mostra aonde estão as manchas. O Espírito Santo nos constrange do pecado. Não tem como nós andarmos mais ou menos, não tem como, porque a luz, ela vai revelar o que há em nós. E eu quero te dizer que quando começamos a caminhar nas trevas, ou estamos caminhando nas trevas, não há luz, não há luz. Cristo não deixa nada encoberto na vida do cristão, não deixa nada encoberto na vida do cristão. Pode passar o tempo, mas vai ser revelado, vai ser colocado às claras. Porque o Senhor, se você quer realmente ter uma vida com Cristo, vai ter que ter mudança, vai ter que ter transparência, vai ter que ter verdade, transformação. Ai pastor, mas eu não consigo viver tudo isso. Mas é aos poucos, então comece algo, devemos começar algo. Quando me converti, eu sofria muito com problemas de vícios, e eu não conseguia me libertar, e eu não conseguia, e aquilo me confrontava, aquilo muitas vezes vinha um desânimo na minha vida, aquilo muitas vezes vinha para fazer eu parar, porque eu via que a luz começava a mostrar, e aquilo começava a me confrontar, a luz da verdade que é Cristo. Agora, se o pecado não te confronta, luta. E eu comecei a lutar contra aquilo dali. Eu falava: Senhor, eu não consigo, eu preciso do Senhor, o Senhor, a sua força. Quantas vezes eu tentei parar, eu tentava pela minha própria força, mas eu não conseguia. Mas algo estava me confrontando, o Espírito Santo colocava aquilo para fora, algo que eu não queria mais na minha vida. E eu tentava com a minha própria força: não vou mais, eu não vou fazer isso mais, eu não vou fazer isso mais. E eu não conseguia. E eu falei: Senhor, eu quero me posicionar mais, eu quero buscar mais o Senhor. O Senhor sabe que isso aqui eu não consegui ser liberto ainda. 8 anos da minha conversão, 8 anos da minha conversão, lutando contra mim mesmo. Eu digo para as pessoas que é a parte mais difícil da vida do cristão. Quando você não conseguiu se posicionar ainda,
Mas o Senhor foi me dando força, Ele foi me fortalecendo, Ele foi me dando força, Ele foi me fortalecendo, e Ele começava a colocar cada vez mais as claras, tudo aquilo, começou a revelar, e foi revelando, e foi abrindo meus olhos, até que um dia, chegou uma pessoa, e falou assim para mim, eu fiz esse remédio, e toma ele que é bom, 60 cápsulas, você está liberto já. Eu falei assim, vou estar liberto do vício e viciar no comprimido. Pensei comigo. E aí eu peguei e mandei manipular, passei pelo cardiologista. 16 cápsulas. Nunca mais eu precisei tomar um comprimido daquele. Era para tomar os 60, 16 cápsulas. E nunca mais usei nada. Mas porque eu sabia, com as minhas forças eu não ia conseguir, eu precisava que o Senhor, que a graça dEle transbordasse em minha vida. Quantas vezes no dia a dia, no confronto emocional, o nosso coração, nós queremos agir, nós queremos tomar atitudes que não agradam o Senhor. Mas nós precisamos nos colocar nos pés do Senhor e falar, Senhor, não é essa atitude que eu quero. Porque todas as vezes que eu estava ali no vício, eu falava, Senhor, eu não quero isso, eu não gosto disso, eu não quero isso. E quantas vezes hoje eu sou confrontado com o meu coração, com o meu ego, eu falo, Senhor, eu quero mudar. Eu quero viver algo diferente. Eu quero mudança todos os dias, porque o Espírito Santo, a luz, ela vai revelando todos os pontos nas nossas vidas. Temos que estar numa continuidade de mudança todos os dias, buscar essa mudança no Senhor. A luz traz vida, a luz traz beleza. Ela começa a demonstrar algo que as outras pessoas não viam, ao qual você mesmo não se conhecia. A luz começa a revelar isso na sua vida, algo que você não conhecia de você mesmo. O potencial que você tem, que você não conseguia colocar para fora, a luz começa a trazer isso à tona. A luz traz vida, traz beleza. Só que eu quero te dizer que conforme a luz começa a mostrar as falhas, começa a mostrar as partes manchadas, começa a mostrar os defeitos, há um confronto na nossa vida. Será que estamos dispostos? Será que conseguimos lidar com este confronto? Ou será que nós vamos fazer como Saul? Vamos matar todos que sabem, todos os profetas? Ou será que nós vamos fazer como Davi, quando ele foi confrontado pelo profeta Natan, que ele tinha saído com a mulher do seu soldado, e o profeta confrontou? Como que nós vamos lidar? Como Saul ou como Davi? Para apagar a mancha, ele preferiu entrar mais na escuridão, mata todos os profetas. O outro não, ele falou assim, então eu vou rasgar minhas vestes, então eu vou mudar. E nessa noite o Senhor fala, ou você escolhe caminhar cada vez mais na luz, ser confrontado com o pecado, ser confrontado com as mazelas, fala assim, não, eu sei que tem uma mancha, mas eu vou mudar essa história, eu vou limpar essa mancha. Saul preferiu matar os profetas. Como vamos lidar com o confronto de Deus na nossa vida? Como vamos lidar? Como? O Senhor nos faz essa pergunta nessa noite.
Como vamos lidar com os confrontos do dia a dia? Ou preferimos apagar os vestígios? Um plano perfeito na escuridão? Não é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer pessoas limpas, de princípios, de verdade, que não tem problema de compartilhar o amor dele, de se demonstrar que é um cristão, de demonstrar que é uma pessoa que está em transformação todos os dias em Cristo. É noite de Santa Ceia, irmãos. É noite de nós nos confrontarmos. Não é de olhar para o irmão, não é de olhar para a irmã, para o esposo, para a esposa, para o pai, para a mãe. Não, é de nós olhar para dentro de nós mesmos e olhar, ver se temos manchas, ou se nós estamos entrando para o escuro das trevas, para apagar as manchas, para camuflar as manchas. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer que nós tenhamos uma vida transparente nos caminhos dele, e que com os dias vamos deparar com confrontos, não de pessoas, mas sim da palavra do Senhor nos corrigindo, nos endireitando, nos levando a viver uma nova história, nos levando a viver mudança de vida. Amém? Então a vida cristã é uma caminhada. A luz que é Cristo revela os nossos pecados. E o terceiro ponto, muitas vezes somos enganados. Um espírito de engano sempre transfere o pecado ou nos absolve. Um espírito de engano. Nós temos visto nesses dias pessoas, mesmo estando erradas, não. Ela acredita nas mentiras. Ela não ouve outra coisa. A ideologia dela, a vida é dela. Não muda. Não vou mudar, eu nasci assim. Eu estou assim porque fulano fez isso. Eu estou assim porque fulano fez aquilo. Mas eu quero te dizer, se nós estamos aqui, nós estamos assim porque Cristo morreu naquela cruz. Senão não estaríamos aqui também. Terceiriza sim. Obrigado, Senhor, porque o Senhor morreu naquela cruz por mim, pelos meus pecados, pelas minhas transgressões. Transfere sim, mas mudando de vida, não querendo ser absolvido de algo. E muitas vezes, quando nós queremos jogar a culpa para o outro, o primeiro a ser enganado somos nós mesmos. Um hábito que várias pessoas têm, o hábito da mentira. E ela começa a falar, e ela fala para um, e ela fala para o outro, e o primeiro a enganar é ela mesma. Ela sabe que ela está se enganando, mas começa a passar para outras pessoas. O primeiro a ser enganado somos nós mesmos, quando nós queremos terceirizar o pecado, o problema. Nós queremos ser absolvidos de algo ao qual nós temos que ser confrontados. Como eu citei o exemplo de Saul, preferiu que matasse os profetas.
Como Jonas preferiu pegar um barco para outro lado e pessoas perderem tudo por causa do problema meu. Preferimos terceirizar. Não queremos sermos confrontados ou lidar com o problema de face a face. E nessa noite é noite de nós termos mudança, de nós vivermos a diferença. E quando as pessoas, elas terceirizam o problema, o espírito de engano, é porque não confiam em Cristo. Não confiam em Cristo. Vivem de uma forma que acabou, passou essa fase, estou aqui agora, próxima história. Não tem uma sequência na história com Cristo. Não confiam. Não confiam em Cristo. Não obedecem a sua palavra. Não obedecem a palavra do Senhor. Projeta para mim aí Gênesis, capítulo 3, versículo 11. Terceirização de culpa. Nós vamos ler até o 13. Deus perguntou: quem lhe disse que você estava nu? Você comeu da árvore da qual ordenei que não comesse. Espera aí. Aqui, o Senhor já tinha liberado uma palavra. O Senhor já tinha dado um direcionamento. O Senhor já tinha falado algo como deveria ser. Versículo 12. Então o homem disse: a mulher que me deste para estar comigo, ela me deu da árvore e eu comi. Então o Senhor Deus disse à mulher: que é isso que você fez? A mulher respondeu: a serpente me enganou e eu comi. Mas quem enganou? Na verdade, ele auto se enganou, Eva auto se enganou, porque eles sabiam o que era para fazer. Será que nós muitas vezes sabemos que devemos pedir perdão, que devemos nos arrepender, que devemos mudar as nossas práticas? Mas aí, qualquer situação nós achamos e colocamos o problema a culpa naquela situação. No versículo 11 nós vimos que o Senhor disse que não era para comer, acabou. Não faça, não é para fazer, não faça. Está fora daquilo que o Senhor direcionou, não faça. Ah, mas é melhor eu fazer e depois eu coloco a culpa em outro. Pois até no Senhor. Senhor, mas o Senhor deixou que eu fizesse. Eu queria fazer e o Senhor deixou. Quantas vezes o espírito de engano transfere a culpa, tenta nos fazer com que sejamos absolvidos. Nós temos o confronto do pecado todos os dias, o Espírito Santo nos confronta. Devemos arrepender, devemos viver mudanças todos os dias, não viver, como eu disse naquela planilha que eu mostrei ali, como se como não fôssemos morrer, fazendo tantas coisas. Não, uma hora chega, uma hora tem um basta. E será que os anjos que vão te levar com Abraão, vão me levar com Abraão? É tempo de mudança, é tempo de arrependimento, é tempo de escrever nova história, é tempo de querermos andar na luz, não nas trevas. Versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós. Não é o pastor que está falando, é a palavra do Senhor. No versículo 8, 1 João, capítulo 1, versículo 8: se afirmarmos que estamos sem pecado, enganamos a nós mesmos, e a verdade não está em nós.
de arrependimento. O Senhor sabe, por isso que Ele diz: se afirmarmos que não temos pecado. Mas como assim, pastor? Mas você não é pastor? Pô, mas você não é ministro de louvor, Leandro? Mas você não é líder? Ô Tati, mas você não é líder obreiro? Mas a palavra diz: se afirmarmos que não estamos em pecado. Então Ele sabia que estaríamos em pecado, mas Ele nos dá a oportunidade de arrependermos, não de terceirizarmos, não de procurar culpado, não, arrependimento. Terceiro ponto: o espírito de engano sempre transfere o pecado, ou tenta nos absolver. Cuidado com o espírito de engano, que vai falar assim: não, isso não é pecado. Não, é pecado sim, se está fora dos princípios do Senhor, se está fora, que gera vida, tome posse da bênção apostólica. Nesses dias eu tenho orado, eu tenho tomado posse daquilo, da bênção apostólica. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo, tome posse de viver dessa forma, com o amor de Deus, com a graça, não no que eu acho, não no espírito de engano, não. Amém? E o quarto ponto: temos que enfrentar o pecado e nos posicionar contra ele. Sabe, irmãos, eu estava, enquanto o Senhor ministrava no meu coração essa semana a respeito dessa mensagem, sabe aonde tudo começa? No coração. No coração. Nos deixamos levar. Ó, o pastor terceirizando aqui, ó. Nos deixamos levar. O nosso coração. O coração do homem enganoso. Projeta para mim, João, Jeremias, capítulo 17, versículo 9. O coração enganoso. Jeremias 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto, quem poderá entendê-lo? O coração é o que? Enganoso, corrupto. Começa no coração, irmãos. Cai no coração. Não deixe o seu coração te confrontar, e sim aquebrante ele na presença do Senhor. O coração maquina o mal. Projeta para mim Provérbios, Mateus 15, 19. O coração maquina o mal. Mateus 15, 19. Porque do coração procede maus pensamentos, homicídios, adultérios, imoralidade sexual, furtos, falsos testemunhos, blasfêmia. Da onde surge tudo isso? Mas da onde que nós estamos falando que vem todas as coisas? O coração. Guarda o coração. Provérbios 4, 23, João. Guarda o teu coração. De tudo o que se deve guardar, guarde bem o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Escolha andar na luz, não nas trevas. Mas como que eu vou conseguir, pastor? Um coração aquebrantado, um coração disposto a viver mudança, disposto a viver uma vida nova, um coração disposto que entende que depende da graça do Senhor Jesus, que depende do sacrifício feito naquela cruz. Tenha um coração aquebrantado. Salmos 34, versículo 18. O Senhor nos pede nessa noite. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. O Senhor, Ele está perto.
daqueles que têm o coração aquebrantado. Ele salva os de espírito oprimido. Seja um coração aquebrantado. Eu vejo muitas pessoas dizendo, eu não consigo mais me aquebrantar na presença do Senhor, não consigo mais chorar, não consigo mais louvar. Eu vejo o João Mendes aqui, ó, soltando mesmo, pulando, louvando e adorando o Senhor de uma forma difícil, diferente. Sabe o que é isso? Um coração aquebrantado. Não está nem aí que os outros estão olhando, não está nem aí para que os outros vão falar. Ele sabe, ele vive isso daqui, ó. Volta aí para mim, João. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado. Ele sabe que o Senhor está perto e vive isso intensamente. Temos que viver isso, não simplesmente falar da boca para fora todos os dias. Não, o coração é quebrantado. Mateus 5:8, João. Mateus capítulo 5, versículo 8. Como está seu coração nessa noite? Para nós encerrarmos, para nós entrarmos na Santa Ceia. Como está o seu coração? Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os limpos de coração. E eu falo para você nessa noite, como está o seu coração? Eu não sei, eu não estou perguntando como você entrou. Eu quero que você agora comece a mudar, depois desses versículos ao qual nós citamos. Fala, Senhor, eu quero um coração desse. Eu quero viver isso. Eu quero viver essa transformação. Não importa como os outros olhavam, não importa como está lá fora. Não importa como o meu nome está lá fora, não importa. Hoje para frente vai mudar essa história. Porque eu escolhi caminhar na luz. Eu quero que cada vez mais apareçam as minhas manchas para que eu possa mudar, para que eu possa ser transformado. Salmo 51:10, Rogério, projeta para mim. Salmo 51:10. Se coloque de pé. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado. Dentro de mim, um espírito inabalável. O salmista aqui, ele clama ao Senhor: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renovado dentro de mim, um espírito inabalável. Começa a clamar ao Senhor. Nós vamos entrar na Santa Ceia. Começa a clamar ao Senhor. Comece a clamar ao Senhor, comece a pedir para Ele. Comece a pedir para Ele um coração aquebrantado, coração limpo. Peça para que Ele guarde o seu coração. Comece a orar, comece a falar com o Senhor. Você tem esse tempo agora. Enquanto os obreiros vão estar vindo à frente, comece a orar ao Senhor. Comece a falar com Ele, comece a pedir. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Eu não sei como que você chegou aqui nessa noite. Como que estava o seu coração, um coração enganoso. Um coração que maquinava o mal. Começa a pedir para o Senhor um coração aquebrantado, um coração limpo, um coração puro, um coração que não é enganoso. Começa a falar com o Senhor. Começa a dar uma volta com o seu espírito na sua vida. E começa a olhar para o Senhor e falar: Senhor, eu preciso ser mudado. Eu preciso ser transformado, Pai. Muda a minha história, Senhor. Muda minhas deficiências, Senhor. Transforma a minha vida, Pai. Eu sei, ó Deus, que o Senhor entregou o seu Filho naquela cruz, pela minha vida, pela vida de cada um que está aqui nessa noite, Senhor. E por isso estamos aqui.
Porque se fosse para depender da nossa força, Senhor, nós não teríamos nem levantado do sofá para estar aqui nessa noite, como muitos não estão aqui, mas a sua graça nos alcançou. Aleluia. E o Senhor tem transformado o nosso coração, o Senhor tem quebrantado. Derrama, Senhor, derrama do seu amor, ó Pai, imensurável, do amor ao qual nós nunca compreenderíamos, Senhor. Um amor, ó Pai, de um pai que entrega seu filho no madeiro, por homens pecadores, mas que entenderam que há um amor, e que esse amor também derramado sobre as nossas vidas, e nós podemos orar e transformar outras vidas, como o Senhor tem dito, ó Pai, nas minhas orações, que o Senhor tem olhado para as vidas das pessoas em Moçambique e tem encontrado orações sobre a vida delas, porque nós entendemos, ó Pai, porque nós entendemos que o Senhor nos amou primeiro, entregou o seu Filho naquele madeiro. Oh Espírito Santo, nós te adoramos, Pai. Getsemane foi que meu Nós precisamos cada dia mais do Senhor, Pai. Nos ajude, Senhor, mudar a nossa história, mudar a nossa vida, Pai. Nos ajude. Nos dê um coração como o seu. Vieram pessoas para levar. Vem, Senhor, sobre este lugar, Pai. Na manhã das provas. Vem sobre este lugar. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Os cravos nas mãos. Não seríamos capazes, não poderíamos, Senhor. Naqueles momentos de dor, vem o mestre a chorar, Espírito Santo. e foi por o Senhor tem liberdade, Senhor, nas nossas vidas, ó Pai. Ele Uma noite, ó Pai, de arrependimento, uma noite de mudança de vida, Senhor. Uma noite de sermos transformados, ó Pai. Os soldados cuspiram no seu rosto nu. Estamos aqui, Senhor, Posso ouvir porque a sua palavra pede. Façam isso em memória de mim. E nós estamos aqui, Senhor, porque nós reconhecemos que o Senhor morreu naquela cruz pelos nossos pecados, ó Pai. O teu perdão. E entendemos, ó Deus, que aquele corpo, ó Pai, que foi pregado naquele madeiro, Senhor, foi pelo meu pecado, foi pelo pecado de nós todos que estamos aqui, Senhor. E clamamos por misericórdia, Senhor. Os cravos nas mãos. Nós nos alegramos, Senhor, pelo aquele sangue que escorreu daquele madeiro, Senhor. E o Senhor disse: essa é a aliança que eu faço com você. Essa é a aliança que eu faço com você. E foi por você. Obrigado, Senhor. Ele mostrou tanto amor. Porque nós entendemos que por um homem o pecado entrou no mundo. Ele tanto amor. E pelo seu Filho, ó Pai, Tudo o Senhor levou os nossos pecados. E nessa noite, ó Pai, de Santa Ceia, o Senhor pede para que nós nos examinemos nós mesmos, não examinarmos os outros. Enquanto nós, os obreiros, vamos estar orando aqui, eu peço a vocês que cada um esteja examinando, que a luz do Senhor esteja passando sobre a sua vida,
E você identifique as falhas ao qual o Espírito Santo está te confrontando. Mas não olhe para o esposo, não olhe para a esposa, não olhe para o pai, não olhe para a mãe, não olhe para o filho. Cada um olhe para si mesmo. Como eu vou olhar para mim e ver aonde as minhas falhas e me arrepender e pedir um coração novo, um coração aquebrantado, um coração limpo, puro. Você vai ter um tempo enquanto nós estivermos orando. Peça para o Senhor. Talvez há situações que você não consegue, eu não consigo perdoar, eu não consigo mudar. Clame pelo Espírito Santo, clame pelo Senhor, que Ele te dá força. Você tem um tempo agora. Ver os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Ver, comece a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Ver os cravos nas mãos, seu roupa a sofrer naqueles momentos de dor. Ver, começa a chorar, e foi por você que Ele mostrou tanto amor. Nós conhecemos o nosso coração, e o Senhor conhece o nosso coração. 1 João, capítulo 1, versículo 10. Se afirmarmos que não temos cometido pecado, fazemos de Deus um mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Então é noite de arrependimento, é uma noite de mudança de vida. Tem pessoas que falam assim: eu estou com pecado nessa área. É noite de arrependimento. Eu não vou ceiar porque está assim. Se arrependa. Se arrependa. Não tenha problema de se colocar diante do Senhor com mudança de vida, pedindo transformação. Irmãos, como eu citei aqui, foi 8 anos clamando ao Senhor, sendo confrontado, mas o Senhor nunca me abandonou. E nessa noite você está aqui porque o Senhor também não te abandonou. Se você está aqui porque o Senhor confia em você, porque o Senhor sabe o quanto você almeja mudar. Viva o sobrenatural. Viva o sobrenatural. É noite de arrependimento. É noite de mudança de vida. O obreiro vai estar passando, servindo a Santa Ceia. Você que for ceiar, continue de pé. E você que não for ceiar, tome seu assento, fique à vontade. Ouça o Espírito Santo de Deus. Você foi confrontado com a palavra do Senhor, não tenha problema em falar: Senhor, eu quero mudança na minha vida. Esteja examinando mais. Não endureça o seu coração. O coração do homem é enganoso. O coração do homem maquina o mal. Peça para o Senhor o coração aquebrantado. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo
Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Oh, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Suspiram o seu rosto nu, posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar naquele céu azul pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou a nossa cruz. Oh, vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Oh, vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto me amou, tudo suportou, carregou minha cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer aqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Que nessa noite o Espírito Santo do Senhor, que ele, a luz do Espírito Santo, viver na luz, é ser honesto com nós mesmos. E quando o Senhor nos confrontar, nós não temos problema para nos arrependermos e confessar os pecados ao Senhor. Você tem a oportunidade, ainda dá tempo nessa noite. Confesse o seu pecado ao Senhor. Se coloque diante do Senhor. Eu estou dizendo para você, daquele que entregou o seu único filho, por mim e por você. Ele só quer ouvir a verdade, a sinceridade do seu coração, de um coração que quer mudança, de um coração que quer viver algo novo, de um coração que clama ser transformado todos os dias. Você tem a oportunidade nessa noite. Então, nesse momento, ao qual você se colocou diante do Senhor, a sua vida, o seu coração, você colocou diante do Senhor, e você entende que esse pão simboliza o corpo de Cristo naquela cruz, pelo nosso pecado, pela nossa mudança de vida,
e esse cálice simboliza o sangue, e o Senhor dizendo assim, ó, eu refaço aliança com você, não importa como você estava, não importa como você estava, eu estou refazendo, renovando essa aliança com você. Eu só preciso que o seu coração queira isso. Eu só quero que você deseje isso, que você almeje isso. Você que está com a sua ceia, com o seu cálice, e você entendeu, você se entregou, se colocou diante do Senhor, você está liberado a ceiar. Soldados cuspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão, e Jesus a olhar naquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o teu perdão. Ele tanto